Olá, meu amigo, minha amiga, e nós falamos sobre o pecado e a nudez espiritual e a luta que o homem faz para poder tapar a sua nudez, para poder se ver livre do pecado, não é isso? E meu amigo, minha amiga, tratando-se de pecado, nós não conseguimos vencê-lo. Porque nós nascemos no pecado. O pecado ele já faz parte de nós. O pecado ele é a chamada herança adâmica, já veio lá de Adão com a gente. O pecado está em nós. Para você fazer ideia, nós precisamos de regras, porque se nós não tivermos regras, nós vamos fundo no pecado. Procure pensar comigo. Se você der corda para os teus desejos, se você der corda para as tuas vontades, observe se você não vai fundo. O pecado, quanto mais nós praticamos, mais queremos praticar. Quanto mais fazemos o pecado, mais queremos fazer. O pecado, ele traz sobre nós uma sensação de prazer. Ele é prazeroso. Ele traz sobre nós uma ilusão, uma falsa ilusão, sabe? De alegria, de prazer, de desejos. O drogado, quando ele usa a droga, ele tem uma ilusão, né? uma sensação de prazer e de alegria. Então, quanto mais ele usa aquela droga, mais ele quer usar. A pessoa que se envolve com os desejos da carne, cada vez mais ela quer se envolver. Pecado, meu amigo, minha amiga, ele é um mal que está enraizado em nossas vidas. E a Bíblia diz que ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. Nós somos condenados à morte por causa desse mal que vem em nós. Mas a Bíblia diz que Deus nos livrou dessa condenação através de Jesus Cristo. Jesus nos livrou dessa condenação. Se eu for parar para falar com você sobre pecado, a lista é enorme, porque há vários tipos de pecado. Vários tipos de pecado. E a Bíblia, ela fala que todo pecado merece uma só condenação, que é a morte. Então, se você for fundo no pecado, cada vez mais você vai morrendo. Tem pessoas que não adulteram ou que não se prostituem e por isso elas olham para si e dizem: eu não me prostituo, eu não adultero, eu não roubo, eu pago minhas contas em dias, eu sou uma pessoa que procuro viver bem na sociedade. E muitas vezes elas procuram até dizer: eu não posso ser comparado com um ladrão, com um estuprador, com um adúltero, porque eu sou melhor do que eles e eu não vivo no pecado que eles praticam. Mas, meu amigo, minha amiga, o pecado, ele não existe uma escala de maior ou menor. Todo pecado é pecado. Quem estrupa não é diferente de quem mente. Isso pode dar um nó na sua mente, mas quem estrupa não é menor do que mente. Então a pessoa que não estrupa, que não comete pecados brutais, ela tem mágoas, ela não perdoa. Eu conheço pessoas que ela tem mágoas, ela não perdoa outras pessoas que lhe traíram, e ela vive em paz com todo mundo, mas ela tem aquela mágoa no coração que ela não vai perdoar a pessoa de jeito nenhum. Então, meu amigo, minha amiga,
Quem não comete um pecado, comete outro. Quem não faz uma coisa, faz outra. Então você precisa entender que na lista de pecado não há maior nem menor. Quem comete um estupro, quem comete uma mentira e não se arrepende por esse pecado, vai parar no inferno do mesmo jeito. Por isso que nós não podemos estar julgando um ao outro. A própria Bíblia diz: não julgueis uns aos outros. Porque nós não temos a capacidade de julgar um ao outro, porque todos nós somos passíveis do mesmo pecado. Nós estamos no pecado. E nós temos aprendido nessa série que fala sobre pecados, que a única pessoa que pode nos tirar do pecado é o Senhor Jesus. Ele veio a este mundo só para resolver essa questão, pecado. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que através do sangue dele nós somos purificados de todo o pecado. A Bíblia diz que se nós confessarmos a Jesus os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, meu amigo, minha amiga, que a única pessoa que pode nos livrar do pecado é o Senhor Jesus. Você não tem nenhum direito de querer se achar melhor do que A, do que B, do que C, por não cometer os pecados que eles cometem, porque você também está em pecado. Você pode não estar no pecado do estrupador, mas você está no pecado da mentira, ou da falsidade, ou da mágoa, ou da ira. Você está no pecado. Você pode não estar no pecado do adúltero, mas você está no pecado da idolatria. Você se dobra diante de outras imagens e venera elas. E ainda chega com o argumento de dizer que é só uma foto, é só uma imagem. Eu não estou adorando a ela. Eu só estou usando disso aqui para poder me chegar a Deus. Só que o próprio Deus diz na sua palavra que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Porque Deus não divide a sua glória nem com imagem, nem com foto, nem com nada. Deus, ele quer ser adorado tão somente ele. E nós não adoramos a Deus através de imagens, nem através de fotos. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Jesus, ele mesmo disse: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então eu nunca vi o Senhor Jesus, mas eu creio que ele esteja aqui e isso já é o suficiente. Você pode não cometer um estupro, mas você, quem sabe, invoca os mortos, invoca espíritos, de pessoas que já morreram e faz pactos e faz alianças com outros deuses. Eu quero dizer para você, isso também é um pecado grave. Então, meu amigo, minha amiga, na escala de pecado não existe maior nem menor. Tudo é pecado. E todos nós que estamos aqui nessa terra estamos em pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Jesus, ele desceu a esse mundo para resolver esse problema chamado pecado. Se você quer ser livre do pecado, você só tem uma pessoa para te ajudar: Jesus Cristo. Se você se agarrar a ele, você vai ser livre de todo pecado. Porque ele se fez homem e sofreu toda a pressão que eu e você sofre. E a Bíblia diz que em tudo ele venceu. E ele venceu tão somente para nos dar a vitória. Ele é o homem perfeito. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe o pecado ao mundo, mas o segundo Adão trouxe a vida eterna. E esse segundo Adão, que é Jesus Cristo, quer te libertar do teu pecado, quer te dar vida eterna e quer levar você novamente a ter relacionamento com Deus. Que o Senhor te abençoe. Pensa nisso, porque tudo que Ele quer é restaurar a tua sorte. Até a próxima.